Amigos da nossa TV Serra, meus cumprimentos, a minha saudação a você que está acompanhando aqui os canais 26 e 526 da NET em Farroupilha. Começamos a edição de hoje da Entrevista do Dia, sempre de olho nos fatos, nos assuntos que movimentam a nossa comunidade. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui nos estúdios da TV Serra, na Entrevista do Dia, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Roque Severnini, para um bate-papo, já que Farroupilha está sendo referência no certame nacional pelos belos exemplos e projetos que tem implantado na desburocratização da esfera pública, favorecendo o empreendedorismo. Farroupilha, que foi reconhecida recentemente também como a cidade, uma das cidades brasileiras onde tem o alvará mais rápido, 48 horas. Logo depois veio também o alvará digital e são muitas ações que estão facilitando a vida de quem deseja empreender. É o que nós vamos conversar com o secretário Roque Severnini na edição de hoje da nossa Entrevista do Dia. Secretário, num primeiro momento, obrigado pela presença aqui nos estúdios. Seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, Leandro. Cumprimentar você e os telespectadores da TV Serra. É um prazer estarmos aqui conversando contigo, conversando com os telespectadores, com os farroupilhenses, com as pessoas que têm interesse por esse tema tão importante que é o desenvolvimento econômico das cidades e de modo especial da cidade de Farroupilha. E o desenvolvimento econômico ele está relacionado com uma série de questões e uma delas é a abertura de negócios, a abertura de empresas. E é por isso que nós estamos aqui para conversar e fazer aqui as nossas considerações em relação ao tema. Com certeza. Até porque recentemente nós tivemos mais uma comitiva de Minas Gerais que veio conhecer em loco o que Farroupilha tem feito para favorecer o empreendedorismo. Tivemos já no passado um outro grupo que veio de Minas Gerais e também uma comitiva que veio do Pará. Mas antes disso, eu queria fazer uma breve retomada histórica, secretário Roque, na sua secretaria, desde que o senhor assumiu o comando da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, foram implementadas diversas medidas com o objetivo de facilitar os procedimentos, ou seja, desburocratizar. A gente sabe que o setor público ele tem uma burocracia muitas vezes bem expressiva. Quando o senhor chegou na pasta, o senhor viu que estava tudo muito engessado? Na verdade, nós precisamos recuperar um pouquinho ainda mais lá atrás, Leandro, que é quando o prefeito Clayton assumiu a prefeitura de Farroupilha, juntamente com o Pedroso, lá em janeiro de 2013. Isso foi até metade de 2015, nós tínhamos um tempo médio para abrir uma empresa de 400 dias. Não bastava um ano. Não bastava um ano, ou seja, o cidadão chegava na prefeitura e dava entrada nos documentos, e ele tinha um ano, mais ou menos, 400 dias, um pouco mais de um ano, de média, para abrir uma empresa. E ainda por cima disso tudo, ele tinha que circular pela prefeitura com uma pilha de documentos, ora para a saúde, ora para finanças, ora para o próprio desenvolvimento econômico, ora lá para o Cadu Habits, ora na Secretaria de Obras. E o prefeito Clayton resolveu assumir essa bronca e liquidar com esse assunto de demora de abrir empresa. Para isso foi feito parcerias com o Sebrae, é importante dizer, com os escritórios de contabilidade da cidade de Farroupilha, com as entidades, e o secretário à época era o secretário Fabiano Piccoli. Então é importante resgatar que aí quando chegou ali por metade de 2015, esse prazo caiu para 48 horas. Acredite. Com o Inova Farroupilha. Com o Inova Farroupilha. Acredite, de 400 dias para 2 dias. E aí qual foi o milagre? Qual foi o investimento que se fez? Financeiramente nada, não se investiu nada. O que se investiu foi muita dedicação, muitos estudos, muitos diálogos, muitas parcerias com as entidades. Os escritórios de contabilidade tiveram um papel fundamental nisso. E o Sebrae, mas principalmente porque teve a vontade política do gestor, o prefeito Clayton, de dizer, olha, eu quero mudar essa situação. Uma das questões que a gente fez foi divorciar a exigência do Habite para abrir a empresa. Exemplificando, o cidadão tinha um prédio lá
e ele tem um problema qualquer por causa de uma janela, de uma repartição, de uma escada, que ele não conseguia obter o habites porque aquela construção estava diferente do projeto arquitetônico. Ora, e por conta disso a empresa não abria. Nós tiramos fora, não se exige mais habites para abrir um negócio, ou seja, o teu negócio é uma coisa e o prédio é outro. O teu negócio não pode perder tempo por conta de um problema lá com o prédio do cidadão. Então isso resolveu 70% das questões. A segunda situação que nós criamos aí foi criar o alvará provisório. E isso tudo não é ao arrepio da lei. O alvará provisório de 6 meses ou 1 ano? De 6 meses passou para 2 anos. 2 anos. E isso tudo dentro da lei, porque nós temos uma hierarquização das leis, que você tem a lei federal, a lei estadual e a lei municipal. Você precisa que a tua lei municipal ela seja amparada por alguma dessas leis maiores. Elas têm que estar em sintonia. Você não pode criar uma lei que afronta uma lei federal, uma lei estadual, mas você tem que regulamentar as situações dentro do município, porque quando surge uma lei federal, normalmente a prefeitura tem que regulamentar ela no âmbito municipal. E o prefeito Clayton encaminhou um projeto de lei para a Câmara de Vereadores regulamentando. Então nós criamos a figura do alvará provisório, criamos o alvará de referência e contato, que é para aquele cidadão que não precisa ter uma empresa aberta. Vou dar um exemplo. Você tem um pequeno caminhão aí que você faz frete, você precisa emitir nota fiscal, então você precisa ter uma empresa. Mas você precisa alugar um pavilhão porque você tem um caminhãozinho? Não, você tem uma referência e contato. Você vai dar o endereço da sua casa, um telefone e está aberta a empresa sem muita burocracia. E os alvarás de referência e contato, ou melhor, os alvará provisório, quando é risco médio, por exemplo, a meio ambiente, você encaminha toda a documentação lá no meio ambiente e depois você vai receber essa documentação dentro de 1 ano, mas aí você vai fazendo as suas atividades e o meio ambiente tem um tempo para entregar essa documentação liberada. O PPCI, do Corpo de Bombeiro, que é aquele alvará para demonstrar que você está adequadamente dentro da questão da prevenção de incêndio. Como é que funcionava antes? Você tinha que ir lá pedir uma PPCI, só que o teu prédio não depende só de você, depende do prédio todo. Lá naquele prédio tem várias empresas, e o condomínio, e o síndico, e o construtor, e o engenheiro, e o arquiteto, até você movimentar toda aquela engrenagem, levava 1 ano só fazer a primeira reunião. Então nós criamos o alvará provisório também nesse caso. Você dá entrada no Corpo de Bombeiros pedindo esse PPCI e você tem 1 ano para conseguir liberar esse PPCI. Se caso em 1 ano você não conseguiu liberar, você pode renovar por mais 1, contanto que você não teve ali só a entrada do documento e depois não foi atrás de solucionar o problema. Então no PPCI consegue até 2 anos. Mas paralelamente a isso nós fizemos diversas reuniões com os bombeiros, com os arquitetos, com os engenheiros, com as imobiliárias, com os escritórios de contabilidade, com as secretarias da prefeitura e nós conseguimos baixar significativamente também o prazo no PPCI por uma colaboração muito generosa e uma importante soma de esforços dos bombeiros e das entidades novamente. E a prefeitura cedeu lá para os bombeiros 2 estagiários e um funcionário de carreira. A coisa andou tão bem lá que já retornaram os funcionários para a prefeitura porque já não há mais tanta necessidade assim. Então o diálogo é importante nisso. Bom, aí chega no momento em que eu assumi a secretaria. Eu assumi em 2017 e nós fizemos esses diálogos com os bombeiros que estavam iniciando, mas criamos algumas questões ainda mais importantes do que tudo isso. Porque se você tem um alvará em 48 horas, o que você espera? Reduzir prazo? Melhorar, facilitar ainda mais, e nós conseguimos, reduzimos para 24 horas e depois de um estudo fomos paulatinamente vendo se a gente conseguia melhorar ainda mais. Conseguimos chegar a 90% em 12 horas e aí sim, aí implantamos o alvará digital, porque não adianta para o empreendedor ter um alvará digital, mas que demore 100 dias. Importante para ele ter um alvará digital, mas que seja rápido, instantâneo. Sim. Então o que acontece com o alvará digital? Vamos dar um exemplo aqui. O cidadão aí que está nos assistindo quer abrir uma empresa. Ele pode mandar o sistema eletronicamente lá para o escritório de contabilidade. O escritório de contabilidade reúne todos os documentos, posta num arquivo lá dentro do site da prefeitura. A nossa secretaria entra nesse arquivo, abre, confere se está todos os documentos ali
tramita internamente para todos os órgãos de governo eletronicamente, vem para mim depois, a minha assinatura já está eletronicamente feita ali no alvará, e eu dou um clique e volta de novo para o escritório de contabilidade para ele entregar para o empresário, e o empresário vai imprimir, vai pendurar lá na parede, vai moldurar, vai fazer o que ele achar melhor, mas a empresa ganha com isso, porque não precisa funcionário deslocar, o escritório, que também é uma empresa, não precisa se deslocar, e na prefeitura a gente não precisa imprimir nenhum processo, não precisa criar nenhuma pasta, não precisa ficar arquivando, está tudo no sistema. Então isso aí é modernidade, mas a gente só consegue fazer isso se a gente tiver uma equipe e tiver a compreensão dos fluxos. E volto a dizer, não foi investido nenhum centavo para nós chegar a 12 horas do alvará. Foi somente uma otimização da estrutura já existente, porque, como o senhor colocava, secretário, anteriormente, o interessado tinha que fazer uma verdadeira romaria, uma peregrinação, é secretaria tal, secretaria não sei o quê, é papel aqui, é papel lá, eram muitos papéis, agora tudo centralizado, tudo de forma digital, eletrônica, facilita, mas facilita ao próprio poder público também, porque tem a centralização de todas as informações. É um ganha-ganha, porque a gente precisa ter muito claro que quando a gente fizer ou assumir uma meta, você tem que cuidar para não assumir uma meta exagerada e não poder cumprir ela, e depois você assume outra e não cumpre também. Então, uma gestão não pode ser questões de desafio, de bravatas, tem que ser uma gestão que tenha metas, mas metas que são possíveis de realizar. Então, se você propõe uma meta, tenta fazer uma meta que ela seja possível de cumprir. Execuível. Seja execuível. E nessa meta que nós estipulamos de reduzir o alvará para 48 horas, ela foi ousada, mas foi possível, de 48 para 24, de 24 para 12 e de 12 eletrônico, online, digital. E isso tudo foi possível. Agora, quem é que ganha com isso? Todos nós. A prefeitura, você sabe quantas pessoas trabalham comigo no alvará? São 5 pessoas, 3 estagiários, e um funcionário de cargo de confiança e um funcionário de carreira. E mais uma pessoa, uma servidora que cuida da questão da junta comercial. Porque a junta comercial também está junto conosco, está aproximada, está dentro de um ambiente só. Embora seja um serviço de Estado, do Estado, nós fizemos dentro do município. Então, com 6 funcionários, 3 efetivo e 3 estagiários, nós tocamos hoje mais de 9.400 CNPJs temos em Farroupilha, com uma estrutura enxuta, mas muito bem azeitada, muito bem articulada, e que nós temos como meta trabalhar todos os dias, todas as horas, todas as semanas, o mês inteiro, o ano inteiro, incansavelmente para entregar um bom produto para a Farroupilha. Isso tem dado um retorno aqui no âmbito municipal, depois a gente fala do interesse nacional que a matéria tem despertado também, mas aqui em Farroupilha tem tem fomentado o desenvolvimento, o empreendedorismo. É possível mensurar isso, secretário? Claro, porque você sempre, quando você pensa em alguma coisa, seja lá o que for, vai te vir à mente imagens boas e ruins. Como é que será com o empresário? O cidadão queria abrir uma empresa há uns 7, 8 anos atrás. Qual a imagem que vinha na cabeça dele? 400 dias esperando? Um ano. Um ano? Agora pensa agora, se eu abrir uma empresa, em um dia eu estou com a documentação na mão. É claro que o cara se motiva muito mais a abrir uma empresa, tendo ele em sua mente essa rapidez, essa facilidade, porque ele ouve o rádio, ele assiste a TV, ele lê o jornal, ele acessa as redes sociais, ele conversa com o Sebrae, ele conversa com os escritórios de contabilidade, e esses passam alguma informação para eles. E não é aquela de 400 dias. Eles passam que é fácil abrir uma empresa em Farroupilha. Bom, depois a questão dos impostos, depois a questão da burocracia que foge da alçada municipal, bom, isso ainda precisa ser consertado. Mas abrir uma empresa é muito fácil. Resolvida a questão do meio ambiente, a questão dos PPCIs, a questão do alvará, da documentação, da viabilidade urbana, que isso é uma série de conjuntos que antes o que o cidadão fazia? Ele tinha que circular pela prefeitura inteira. E quando ele chegava lá onde é que o cara tinha que realmente emitir o alvará, o cidadão pegava e dizia, mas esses documentos estão vencidos. Claro, fazia um ano que ele tinha entregue.
É natural que estava vencida. Você pega uma Às vezes CDD, tinha que dependendo da procurar de CDD, novo. ela já vence em Lógico. 30 dias, né? Por exemplo, hoje para você fazer um pedido de viabilidade urbana, você tem que pedir uma matrícula atualizada do seu imóvel. Isso é norma. Ela tem um prazo de validade. Se facilitou, quando chegava lá, essa matrícula já estava vencida. Tinha que ir atrás de uma nova matrícula. E outra, muitas vezes o cidadão alugava o prédio, estava pagando aluguel caro, e não conseguia usufruir, não conseguia transformar esse desejo dele em realidade. E às vezes até abria a empresa irregularmente e depois acabava tendo um outro problema, que eram as multas, que eram essas consequências todas. E, na verdade, quem estava falhando era o poder público. Não quer dizer que hoje é perfeito, não. Acho que a gente nunca é perfeito e, aliás, seremos muito infelizes o dia que a gente achar que é perfeito. A gente tem que sempre estar melhorando, mas está bem melhor com certeza. Secretário, me permita, nós vamos para o nosso intervalo comercial. Em seguida, a gente volta falando mais sobre o assunto e também relatando a visita de missões brasileiras e grupos de outros estados que estão vindo a Farroupilha conhecer os procedimentos, enfim, a agilidade que Farroupilha tem na área do empreendedorismo, as facilidades para que as pessoas possam abrir o seu negócio aqui na cidade. Fiquem ligados, a gente volta em seguida com a entrevista do dia aqui pela nossa TV Serra. Juntos nossa gente sonha, juntos nossa gente cresce. Juntos nossa gente educa, nossa gente inova e se fortalece. Acreditamos na cooperação e na força da cocriação, para gerar uma conexão entre sonho e realização. Fazer o bem por nossa região e ser agente da transformação. Plantar, construir e caminhar, então todos juntos na mesma direção. Sicredi Serrana, juntos nossa gente vai mais longe. Não, velho, tá difícil para ler esse jornal, tô enxergando muito pouco, minha velha. Eu preciso me comprar uns óculos, minha velha. Mas vai lá no Mercadão dos Óculos. Qualidade com preço justo você só encontra no Mercadão dos Óculos. Olha, velho, que coisa linda que tá passando por aí. Bonita. Rede de Óticas Mercadão dos Óculos, Farroupilha, na Júlio 852. A Bitcom você já conhece, é a internet banda larga para navegar em velocidade turbo. Agora a Bitcom também tem a melhor TV por assinatura, com mais de 240 canais e um acervo com mais de 25 mil títulos para assistir a qualquer hora. E aí, qual você escolhe? As duas, claro. Bitcom TV e internet, é multiplataforma e multicanais. Mão na internet, olho na TV, viva conectado! A entrevista do dia, edição de hoje, já está de volta aqui pela nossa TV Serra, canais 26 e 526 da NET. Nossa gente se vê aqui. A entrevista do dia é sempre o momento do telejornalismo local com os assuntos do momento, do cotidiano, do nosso dia a dia. Hoje o nosso convidado aqui nos estúdios é o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Roque Severnini, e nós estamos falando mais a respeito da desburocratização, a agilidade para
a abertura de novos negócios, novos empreendimentos em Farroupilha. No primeiro segmento do programa nós falamos, o secretário nos fez um apanhado geral e agora eu quero concentrar um pouco o eixo da conversa, secretário Roque, porque tudo que tem sido feito aqui em Farroupilha tem chamado a atenção, tem despertado o interesse nacional. Diversos municípios, comitivas, já têm vindo a Farroupilha conhecer in loco os procedimentos colocados em prática. Mais recente foi um grupo que veio de Minas Gerais, junto com o Sebrae, lá de Minas Gerais? Perfeitamente, é bem importante isso aí, porque uma coisa é você falar do que acontece na tua cidade, outra coisa é as pessoas começar a olhar para a cidade e ver que tem esse potencial e poder se aproveitar desse potencial, compartilhar, a gente trocar informações. E isso está se dando no desenvolvimento econômico, mas Farroupilha também vem sendo referência na educação, na saúde, nos programas de infraestrutura, mas no desenvolvimento econômico ele chama muito a atenção porque o Brasil tem uma história de morosidade na abertura de empresas. E Farroupilha tem contribuído para que melhore essa imagem e o Sebrae tem sido um bom parceiro nisso. E o Sebrae ele não está constituído só na nossa região ou no estado. O Sebrae é uma entidade nacional e ele está muito enraizado em todo o país. E como aqui tem essa parceria, o Sebrae tem sido uma entidade que tem difundido essas boas ações. Então, inicialmente, nós começamos a atrair pessoas mais próximas aqui, entidades, prefeituras. No Rio Grande do Sul, com certeza, mais de 100, 120 prefeituras já visitaram a cidade de Farroupilha para buscar informações acerca do alvará. Quase um terço das prefeituras gaúchas. Quase um terço das prefeituras gaúchas. Mas depois começou a ter gente de Santa Catarina, do Paraná, de Goiás, do Mato Grosso, do Distrito Federal. Teve visitas também aqui em Farroupilha. E agora, recentemente, nós chamamos a atenção para 3 comitivas que estiveram aqui. Uma de Minas Gerais, da região de Varginha, uma outra de Minas Gerais, da região da Zona da Mata, e uma outra do Acre. O Acre é um estado muito longe daqui, lá na ponta norte do Brasil. Lá na ponta norte do Brasil. E a região de Varginha e a região da Zona da Mata, eles estiveram aqui com uma comitiva muito grande. E eu acho que vieram entre as duas caravanas em torno de uns 30 prefeitos de cidades pequenas, cidades médias, empresários, secretários municipais, profissionais liberais, conhecer esse programa. E a gente se espanta porque, como a gente está muito acostumado a falar desse programa nosso, às vezes tu passa batido com coisas que parece que elas são muito normais, são cotidianas, vamos rotineiras. Dizer assim. Rotineiras, perfeito. Mas tem muitas coisas que estão muito distantes ainda de alguns municípios, de algumas administrações, de algumas autoridades. Então, acho que esse intercâmbio, essa troca de informações, e na região de Varginha eu fui convidado para agora, acho que deve ser início de dezembro, fazer uma palestra lá acerca disso, e fui convidado também, ainda estou para escolher a data, para ir dar uma palestra no Acre, em Rio Branco. Normalmente essas saídas, esses deslocamentos, eles são pagos pelo Sebrae, então como é convite deles, a prefeitura não tem custo nenhum. E para nós é bom porque a gente vai lá, mas como bom italiano a gente vai lá ensinar, mas muito mais aprender, para trazer para cá muita coisa que às vezes não se dão conta que eles são melhor que nós em algo que a gente pode aprender e trazer para cá. Nós tivemos recentemente também o secretário do Planejamento, o Gabriel, antes ele trabalhava comigo, em Salvador também da Bahia, a convite do Sebrae palestrando. O prefeito Claito teve em Brasília, teve em Santa Maria, eu tive também em Carazinho. Tivemos em vários locais do país e do estado também levando essa experiência positiva, porque se o Brasil inteiro funcionar bem, Farroupilha está dentro e vai funcionar bem também. O que esses prefeitos, estas comitivas que têm visitado o município de Farroupilha têm dito a respeito de todos esses procedimentos que desamarraram um pouco ou até bastante esta burocracia na hora de abrir um negócio? Inicialmente eles ao meu ver, né, pode ser que eu não tenha feito a leitura correta, mas ao meu ver, inicialmente, eles se preocupam porque acham que é uma coisa muito difícil, que precisa mudar muitas leis,
que precisa ter muito investimento. E depois se dão conta que é fácil. Eu costumo dizer, é mais fácil do que você imagina. Porque realmente as coisas funcionam quando elas são fáceis. Não adianta você querer resolver o problema da burocracia com lei. Essa MP da liberdade econômica ajuda, mas não resolve. Porque se não tiver uma compreensão dentro da prefeitura, uma vontade política do prefeito, de pegar o conjunto dos seus secretários, conjunto da sua equipe de governo e ter uma relação externa com as entidades, você não implanta nada com lei. Porque o que esse país mais tem é lei. E lei para não jogar papel no chão, e lei para você não fazer isso, e lei para você não furar fila, e lei do banco, e lei da saúde, e lei disso, e lei daquilo, e que não funcionam por quê? Porque não é lei que precisa para esse país, precisa ter entendimento do que é aceitável. Por exemplo, não existe uma lei que diz assim, você é obrigado a acreditar no empreendedor. Isso é uma decisão minha como secretário, do prefeito, do colaborador que está lá conosco, de acreditar no empreendedor. E essa não tem lei. E esse bom senso não dá para revogar e nem para legislar. Ele é próprio do entendimento que você constrói na cidade. Então, eu acho, né, que essa impressão que eles têm num primeiro momento é que é muito difícil. Mas quando eles vêem todo o processo, e se eles estiverem imbuídos dessa vontade política de fazer, eles vão conseguir fazer com muita facilidade. Porque nós fizemos também e nós não somos melhores do que ninguém. Talvez a gente entendeu melhor os processos. O desafio talvez maior é amarrar todas as estruturas dentro da própria prefeitura? Sem dúvida, aí você tem uma equipe comprometida, mas quando eu falo de equipe comprometida, não é só o cidadão lá que vai emitir o alvará. A equipe comprometida é prefeito, vice-prefeito, secretários, porque não é só a minha secretaria que cuida disso. Tem uma grande equipe de secretários, de funcionários, de entidades. Existe uma comissão, que é a comissão da Rede Simples, e que ela se reúne periodicamente para analisar alguns gargalos que tem. Porque daqui a pouco, se a gente não conseguir manter essa equipe unificada, compreendida, assenhorada, vamos dizer assim, desse processo, tu vai te perdendo, porque tu não vai pensar que você vai ser a estrela. Você tem que ser uma peça dessa engrenagem toda. Se você chegar lá e achar que é o melhor, você já saiu perdendo. Precisa ter uma compreensão que você precisa do escritório de contabilidade, você precisa do empresário, precisa da entidade, precisa do prefeito, precisa do vice, precisa dos secretários e precisa do estagiário, precisa do servidor, precisa de todos. Senão a engrenagem não vai andar. Se uma pessoa falhar, o processo não vai andar, porque esse sistema ele só vai dar certo se você conseguir fazer com que todos estejam vamos dizer assim, imbuídos com o conceito de ser um pouco dono do processo, né? Se ele não se sentir parte, não se sentir no processo, ele não vai desempenhar porque ele não está comprometido. Então, precisa tem que ter uma espécie de uma coparticipação, é isso, com né? certeza, com certeza. Certo. Secretário, e tudo isso que tem sido colocado em prática, aliás, antes de eu fazer essa questão, quero voltar. Tem algo mais que está sendo preparado para melhorar ainda mais o que já está bom? Sempre tem, sempre tem. Por exemplo, eu acho, né, e eu digo sempre que eu acho porque ali na frente pode não ter tanta certeza assim, mas eu estou convencido de que a gente precisa ter, e aí não depende só da prefeitura, mas no Brasil, muito mais do que uma medida da liberdade econômica que faz algumas coisas que a gente já vem fazendo há muito tempo. Não estou dizendo que não é boa, estou dizendo que ela não é aquilo que às vezes se noticia. Mas o que eu acho que precisaria ter? Vamos, o telespectador, só para acompanhar a minha linha de raciocínio aqui. Quando você vai fazer a sua declaração de imposto de renda, tem um fiscal da Receita Federal ao seu lado, dizendo o que você tem que colocar, exigindo os documentos comprobatórios? Não tem, né? Você senta na frente do computador, você, o seu contador, e ele faz a sua declaração baseado naquilo que você informa. Depois a Receita vai fazer o cruzamento e beleza, vai te pagar a restituição, ou você vai pagar lá o boleto ainda que está devendo, ou então você cai na malha fina. Na prefeitura, no estado, na União, o empresário deveria ter o mesmo tratamento. Se você quer abrir uma empresa, faça o seu autolicenciamento. Põe lá, vê o que você vai produzir, aonde você vai estar instalado
e você pode ter o seu autolicenciamento. Depois a Prefeitura, o Estado, a União vai pegar os seus dados e vai fazer a fiscalização. Você não precisaria estar se deslocando tanto e sofrendo tanto para atrás de alguns documentos. E uma outra questão que eu acho importante também é na questão do PPCI. O PPCI ele é emitido pelos bombeiros e eu gosto dos bombeiros, tenho uma ótima relação com eles, mas tenho um ponto de vista em relação a isso. O engenheiro tem uma formação e ele projeta um prédio e ele acompanha a construção desse prédio, e o prédio às vezes tem 20 andares, tem 30, e tem os mais diferentes cálculos e fórmulas para se construir um prédio e fazer o seu acompanhamento. Depois ele dá uma anotação de responsabilidade técnica, é a ART, dizendo que aquilo está ok. Ele deveria também ter a responsabilidade de fazer o plano de prevenção de incêndio e também depois emitir o alvará, dizendo, olha, isso aqui está ok. Então, quando você encerra o prédio, já encerra com a RT do prédio e também com a PPCI dos bombeiros, que hoje é dos bombeiros, a gente chama dos bombeiros, mas não é dos bombeiros, é o APPCI. E sairia com isso. Uma outra questão também que eu acho que é importante, e o prefeito Claito tem negaciado e perseguido muito isso, é fazer uma prefeitura 100% digital. Isso já existe. A Estônia, por exemplo, é um país totalmente digital. O governo da Estônia é digital. Você não vai na prefeitura, não vai no governo, você vai todo o sistema digitalizado. É a referência mundial na digitalização. É uma referência mundial na digitalização. Então, se a gente conseguisse fazer com que não se imprimisse mais materiais, papéis, nós entraríamos na era, que já estamos, da desmaterialização. Você imagina que pega lá uma foto de 20 anos atrás num escritório. Em cima do escritório tinha um fax, tinha uma máquina de escrever, tinha lá um computador gigante, tinha umas pilhas de papéis e tinha um cara atrás até com um cinzeiro do lado e uma carteira de cigarro, que era isso mais ou menos que acontecia. Pega uma foto de hoje, hoje tem um tablet e nada mais. Então nós estamos na era da desmaterialização. Isso é bom porque poupa recurso, dinheiro, ajuda o meio ambiente, poupa espaço e também flui mais rápido, né? Tem mais rapidez nas questões. Então, eu acho que essa questão do governo digital, de uma prefeitura digital, é algo a ser perseguido e é possível. Constantemente, né? Claro, nós estamos agora na era da internet das coisas, da inteligência artificial, da robótica, de tantos outros, e nós não podemos, Farroupilha não pode ficar para trás. Sim. Bom, agora sim é que vem a pergunta, secretário Roque. Todas estas medidas, elas têm refletido no aumento do número de abertura de empresas, empreendimentos aqui no nosso município? O que a gente poderia, o senhor não tem os números aqui totais, mas aproximados, o ano de 2019 é um ano bom em termos da abertura de novos empreendimentos na cidade? Olha, se você fizer um comparativo com o Brasil, Farroupilha sempre está entre os melhores índices. Não vou dizer que é o melhor município do Brasil, mas está entre os melhores municípios do Brasil e em várias situações, né? Mas vou pegar especificamente da abertura de empresas. Nós hoje temos em Farroupilha quase 10 mil empresas com 70 mil habitantes. Isso quer dizer que a cada 7 pessoas praticamente tem uma empresa. E a empresa pode ser um MEI, pode ser um microempreendedor individual, pode ser uma empresa grande, pode ser uma empresa pequena, pode ser uma microempresa, pode ser aquela empresa que está há muito tempo na cidade, pode ser aquela que está começando. E todo ano, esse ano nós já abrimos mais de 700 empresas em Farroupilha. Então todo ano nós temos chegado na média de umas 1.000 empresas por ano abertas. Claro, tem as que fecham. Então você não vai botar que em 10 anos tem 10 mil empresas. Vai ter lá sempre empresas fechando, mas o bom disso é que o número que abre sempre é superior ao número que fecha. Logo o saldo fica positivo. Logo o saldo fica positivo. E depois nós podemos, uma hora dessa, trabalhar os números, mas nós temos também uma perenidade muito boa das empresas. Empresas elas que têm duram bastante. 30 anos, tem 40, temos 50. Empresas de 60 anos Sim. em Farroupilha, né? Sim. Tem empresas de 5 anos, tem empresas de 1 ano, tem empresas de 2 dias, tem empresas que a gente deu alvará hoje. Mas é a engrenagem que vai se movimentando. O ruim seria se nós tivéssemos 1 ano sem abertura de negócio, seria 1 ano perdido. Porque se você não abre empresa, você não tem expectativa, não tem esperança, não há perspectiva de crescimento.
Certo. E desse número aproximado de 10 mil empresas que Farroupilha tem, claro, está dentro também um número de MEIs, de microempreendedores individuais. Qual é o número aproximado de MEIs vigentes aqui no município? Eu imagino, e aqui é um número que eu não tenho bem aproximado nele, mas em torno de uns 2.500 são MEIs. De 2 a 2.500? 2 a 2.500. Porque o MEI é o seguinte, o MEI ele está substituindo muito a mão de obra de carteira assinada. Porque nós estamos num momento do país e do mundo que a gente vai ter que inventar o nosso próprio emprego. Não tem mais aquela fábrica de 1.000 funcionários, de 2.000 funcionários, que precisa muita mão de obra. Nós vamos ter que criar os nossos próprios empregos. E aí é através de startup, é através de microempreendedor individual, é através de desenvolver um produto. E uma questão que eu queria colocar é o seguinte, ó. Eu aprendi, provavelmente quem está nos assistindo aprendeu, provavelmente a gente continue aprendendo que a gente tem que ser um bom aluno, tem que ser um bom estudante, tem que ser um bom universitário para poder ser um bom funcionário, para poder ser um bom empregado, para poder ser um bom funcionário público. Mas e por que a gente não aprende desde berço a ser um bom empresário, ser um bom empreendedor, ter essa visão que você pode ser um bom empreendedor e o empreendedor não é necessariamente um empresário. Ele pode ser um professor, pode ser um advogado, pode ser, enfim, o empreendedor é aquele que empreende ideias novas. E Farroupilha, através agora do nosso governo, criou, através da Secretaria de Educação, em parceria também com o Desenvolvimento Econômico e o SEBRAE, está criando a educação empreendedora nas escolas. Então tem lá a molecada, a partir lá de que já consegue ler e escrever, estão todo ano tendo uma prática de educação empreendedora. Nós tivemos educação financeira, você pega e começa a criar uma geração com um conceito e com uma visão de empreendedorismo. Bom, secretário, nosso tempo está esgotado. Quero agradecê-lo pela presença aqui nos estúdios. Parabéns por todo esse conjunto de medidas que tens colocado em prática na administração municipal. Quem ganha não é só a prefeitura, é o município, a prefeitura também, mas o município, a cidade, a região como um todo. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigado, Leandro. Parabéns aí pelo teu programa. E com certeza nós que estamos aqui no setor público, amanhã a gente passou. E o nosso legado é que precisa ficar. O que nós fizemos, o que nós ajudamos, o que nós melhoramos e o que fomos ajudados. Porque a contribuição das entidades, das pessoas para com quem está na prefeitura ou quem está no estado ou na União, ao meu ver, ela é importantíssima. Não dá para descartar nenhuma ideia, porque às vezes você está descartando uma ideia excelente para o futuro. Com certeza. Ficamos por aqui com a entrevista do dia de hoje. Mais uma vez, muito obrigado ao secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Roque Severnini, que foi o nosso convidado na entrevista do dia, colocando, enfim, tudo que tem sido feito para facilitar. E veja bem como a legislação está mais flexível. Abrir um negócio, abrir um empreendimento, iniciar um empreendimento requer investimento, requer recursos financeiros e muitas questões era preciso antes colocar a mão no bolso para depois poder gerar o dividendo econômico. E agora tem uma flexibilização que permite já que o empreendedor comece o seu trabalho e depois ele vai ajustando, ele vai fazendo o investimento necessário. Parabéns, Farroupilha, inovando e sendo referência pelo Brasil. Ficamos por aqui, um forte abraço, até a nossa próxima entrevista do dia aqui na TV Serra. Nossa gente se vê aqui.